Pergunta, né? Gamificação funciona? Cara, olha o que foi Foi o boom, né? O Pokémon Go. Mas ela garante que vai continuar funcionando? Potencialmente, né? Não. Então, hoje ele já... Então, a gamificação, ela é uma estratégia para encontrar aqueles elementos que eu falei lá. Por exemplo, explorar, transformar, aprender e tal. Ela pode ser útil, né? Hoje, os desenvolvedores de jogos de videogame perguntam para nós, cientistas do comportamento, como desenhar os jogos antes de qualquer coisa. Lógico, né? Porque ela quer fazer com que o jogador permaneça jogando. Então, os jogos online, por exemplo, usam de estratégias ultra sofisticadas para permitir, né? Para permitir que a pessoa se mantenha. Então, assim, o jogo é importante? Sim. Mas ele precisa ser sofisticado para sua manutenção. E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01cast, podcast oficial do Concurseiro 01. Mais um episódio com o meu parceiro Will. Tranquilo, cara? Tudo certo. Tudo Mais jóia? Mais um pra cima. E hoje aqui tem um membro do time, tá aqui com a gente há um bom tempo já, o professor Thiago. Eu poderia passar um bom tempo aqui apresentando ele, mas nada melhor do que deixar ele mesmo se apresentar, né? Então, Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E vir aqui participar de um 01cast com a gente. Se você puder começar se apresentando. Obrigado por me receberem. Prazer estar aqui. Eu sou o Thiago, eu sou professor universitário, sou pesquisador. Trabalho especificamente com comportamento humano, motivação humana. E nesse processo da minha formação técnico-científica, eu também fui atleta de alto rendimento. Trabalhei com atletas de alto rendimento, fiz vários concursos públicos. Depois posso contar um pouco dessas aventuras, compartilhar. E hoje eu uno a ciência, a minha prática pessoal, para falar um pouco sobre o comportamento humano, como se preparar para processos como esse, que envolve dedicação, estudo. Currículo tem, né? E tem até artigo publicado internacionalmente, não tem também? Eu sei que tem. Eu sempre falo que tem, pô, tem que ter. Sejamos humildes, modestos. Deixa eu contar daqui a pouco. Vamos segurar. Thiago, me conta um pouquinho, como que começou a sua carreira profissional nesse quesito? Você falou assim, eu fiz muitos concursos públicos, eu também fui atleta de alto rendimento. Hoje eu uno um pouco dos dois, sendo concursado na universidade, né, no caso, e estudando o alto rendimento, enfim, performance, etc. Mas como que começou tudo isso? Qual foi o start, assim? Bom, então eu sempre tive uma vida ligada a esporte, enfim, competições, etc. Isso fez com que eu tomasse a decisão de estudar educação física. E dentro da educação física, eu passei a perceber que eu não era tão bom nos esportes como eu achava que seria, o que foi bom, e isso também me chamou a atenção na necessidade de estudar, então eu passei a estudar, e aí fui fazer mestrado, doutorado, fui morar fora do país, etc. Mas na educação física, eu me dei conta de uma coisa, assim, que não é só fazer, sabe? Não é só agir. A gente precisa pensar no que a gente vai fazer, nossos comportamentos importam, na forma como a gente vai agir. É possível ter vantagem, no bom sentido da palavra, em processos que envolvem performance. Então, eu passei a entender que, por exemplo, a psicologia, o comportamento humano, fazia parte aí desse universo de preparação que a gente hoje fala, né? Alta performance, está bem na moda, motivação, alto desempenho, essas palavras aí da moda, tudo isso tem ciência por trás. Então, hoje, essencialmente, meu trabalho como pesquisador, como professor, é entender como que a ciência do comportamento humano pode, nos pequenos detalhes, ajustar o nosso comportamento para que a gente possa ser mais saudável, isso é importante, ser mais produtivo, né? Ter mais produtividade e aí conseguir os objetivos, por exemplo, conseguir passar num concurso público. O mais engraçado é que, ao estudar, né, eu comecei a aplicar na minha vida também isso. E aí eu consegui, de alguma forma, bons resultados aí em vários concursos, várias provas. Eu ia perguntar, mas eu já ia entrar já na parte de preparação para concurso. Não, calma aí. Eu ainda quero conhecer muito da vida do cara. Então tá. Mas como que foi
em que momento da vida, assim, você já estava na faculdade, imagina, você comentou aí. Imagina não, você comentou de verdade. Que você percebeu que você não era tão bom no esporte quanto você achava que era. Acho que isso é um pouco de modéstia, assim, porque o cara, ele viveu a vida no esporte, entrou na faculdade de educação física muito provavelmente por causa do esporte. Você pode ter percebido, talvez, pô, eu não sou o Cristiano Ronaldo, mas eu sou o Neymar ali, eu sou ainda um cara muito bom, mas por modéstia você foi, enfim, ou até por aptidão ainda maior em outra área, você decidiu ir para outro lugar. Qual foi o primeiro, qual foi o início, assim, dessa pesquisa acadêmica? Você começou fazendo iniciação científica, enfim, ou você percebeu isso e foi para o mestrado, e no que você foi fazer essa pesquisa? Cara, essa é uma pergunta legal. Assim, quando eu estava na faculdade, consegui um estágio. E, na época, esse estágio pagava lá em torno de R$680, alguma coisa assim. E, então, mudei de cidade, né? Eu sou de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, e fui para a capital, Floripa, tal, né? Coisas que a gente imagina que vai ser legal, e realmente é muito legal morar em Floripa. E aí eu consegui esse estágio. Só para vocês terem ideia, uma bolsa da universidade naquela época era 240 e o estágio já pagava 680. Cara, Que ano que era isso, assim, se puder falar? 2004 isso. Caraca, era muito dinheiro, hein? Era, porque, se não me engano, o salário mínimo era R$300 nessa época. 680. Então, mais de 2 salários. Não, era o rei do camarote, né? pagava calzone pra galera na cantina, dinheiro, né? Não era problema. Não, dinheiro não era problema. Só que o trabalho o trabalho que eu tava lá, né? O que esse estágio fazia, aliás? Exato. Eu fui trabalhar num ambiente de ginástica para empresa, né? Que chama popularmente ginástica laboral. E jovem, né? 17, 18 anos ali, enfim, me entregaram lá uma apostila de coisas que eu tinha que fazer, de exercícios que eu tinha que aplicar com a galera lá. Só que ali foi legal no início, mas logo eu já saquei que tinha alguma coisa errada, assim. Porque uma das coisas que acontecia é que esse exercício acontecia no intervalo que as pessoas tinham do trabalho. Então, eles trabalhavam 6 horas, tinham 15 minutos de intervalo, e em 15 minutos eu tinha que administrar. E eu achei muito estranho aquilo ali. Eu percebi que o comportamento das pessoas era de negar, era de não gostar, era meio compulsório, assim, não tinha uma escolha ali. Uhum. Eles tinham medo de adoecer e faziam. E aí, mas eles eram obrigados a fazer? Ou não? Eles não eram obrigados. Pressão, eles não eram obrigados, mas pensa, né? Existe uma pressão social para te fazer quando as coisas são oferecidas para ti de graça dentro da empresa. Se tu não faz, sabe? Então, sim. Não é obrigado, mas as pessoas iam. E eu comecei a entender que esse negócio vontade, motivação, gosto, influenciava esse universo da performance. As pessoas não performavam bem ali. E aí eu decidi, então, trocar esse estágio, né, de 680 por uma bolsa de 240, consegui uma bolsa acadêmica. Na época, o cara que morava comigo não tinha dinheiro nenhum, não tinha bolsa nenhuma, eu dava R$120 para ele todo mês. E aí nós passamos a viver, eu e ele, né? Ele com 120 Mas, enfim, então, o começo, né, do meu interesse por essa área, né, tem esse início aí, e eu acho que valeu a pena. E aí, essa iniciação, ela foi tipo em que exatamente? Você se lembra? Especificamente psicologia. Base do meu estudo, né? A base da minha formação acadêmica, mestrado, doutorado, dos meus estudos fora no país, na Inglaterra e na Espanha, sempre envolveu esse componente de comportamento humano. Eu falei. Eu já antecipei. Então, tamo bem. Mas e aí, você terminou a graduação e foi pro mestrado ainda na mesma linha, né? Eu vou fazer a pergunta que ninguém quer calar. Você tem, no mínimo aí, eu vou já descontando aí pelo menos os 4, 5 anos de graduação, você tem no mínimo 6 anos aí de mestrado e doutorado estudando esse tipo de coisa. É bem mais. Então, que se conclui, que você... Pô, de tudo que você aprendeu, sem dúvida foi muita coisa, não vai dar pra sintetizar em uma frase, mas, pô, o que você fala assim, pô, isso daqui fez total diferença e eu não teria percebido se eu não tivesse estudado isso daqui? Essa é uma pergunta... Dava pra ter perguntado isso no fim, né, cara? Não, mas essa é uma pergunta boa, assim. Eu acho que duas coisas, assim. Uma é que o ser humano, né, é muito complexo, assim, nas suas individualidades,
nos seus gostos, desgostos. A gente, né, a gente é um bicho que consegue pensar, refletir sobre as nossas próprias emoções. Isso parece meio complexo, né? Mas é verdade, assim, a gente consegue ter uma reação tipo raiva. A gente consegue pensar sobre a raiva. E a gente pode ter diferentes tipos de raiva, por exemplo. Em locais diferentes, com intensidade diferente. Então a gente é muito complexo. Ao mesmo tempo, a gente é simples naquilo que a gente gosta, sabe? Assim, tipo, a gente gosta de ter amigos, de aprender uma coisa nova, a gente gosta de se aventurar. Então a gente lida com esses dois fenômenos, assim, de ser altamente complexo e altamente simples nos nossos desejos mais mínimos, assim. Então entender isso e conseguir usar isso como uma vantagem, de novo, no bom sentido, para organizar a vida, para se preparar, por exemplo, para um concurso, pode ser bem útil, né, para as pessoas. Porque o que acontece muitas vezes é que, ao não entender isso, as pessoas ou não conseguem produzir, né, gerar energia para continuar estudando, ou elas adoecem mesmo, né? E a gente passa por isso mesmo, assim. A gente acaba não lidando bem com a coisa, estresse, ansiedade, desiste. Então esse componente comportamento humano que infelizmente, né, na internet aí tá muito assim, muito vai, acorda cedo, não sei o quê, toma banho gelado e disciplina. Cara, não é bem assim, sabe? Muito coach. Não é bem assim. Até acho que os coaches aí cumprem um papel assim, né, de encorajar a pessoa, olha para aquilo lá, fala, planeja, bota uma meta e tal. Mas essas coisas têm efeito de curto prazo, na maioria das vezes. E muitas vezes as pessoas olham para essas mensagens assim, do tipo, vai, segue a disciplina, elas vão lá. Mas elas rapidamente percebem que não dá. E elas se frustram. E ao se frustrar, elas se abandonam. E ao abandonar, elas aumentam a aversão àquela coisa. E isso para um concurso é muito ruim, né? Porque a gente não quer aumentar a aversão do concurseiro sobre o concurso. A gente quer manter ele engajado, porque a gente sabe, né, que ele precisa persistir para conseguir aí, aumentar as chances de entrar no funil. Eu sempre digo, né, que alta performance, mais do que ser bom de partida, é entrar no funil dos bons. Sabe? Porque o funil é isso. Não passa todo mundo, não entra todo mundo de uma hora para outra. Mas se tu entrar né? Se tu entrar na boca ali do funil, uma hora você vai sair lá embaixo. Uma hora vai sair. Então, lidar com essas coisas, né, da complexidade e da simplicidade é importante. E hoje a gente tem muitas condições científicas de entender isso, sabe? E de aplicar na vida das pessoas. Que é o que eu tenho me dedicado a fazer no meu trabalho. Caramba, pô. Falei bonito, né? Foi valor. Que emocionado. Galera, nosso professor, tá? Pra quem não conhece ainda, tá lá no Concurseiro 01. Esse daí. Isso aí vale o currículo, hein? E aí, me surgiu uma dúvida. Você comentou que, toda vez que você começa alguma coisa ali e você vai criando uma resistência àquilo ali. Tipo, se um cara... E aí, trazendo isso pra minha realidade um pouco maior, assim. Toda vez que alguém começa uma academia... Pelo impulso. Às vezes vê ali, você tem que fazer exercício físico. Aí o cara fala, tem que fazer exercício físico. Aí ele vai. E aí, tipo, foi no fogo de palha ali, lá em Minas Gerais a gente fala fogo de palha. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é o gásinho inicial que vai acabar rapidão. O cara vai e desiste. Intrinsecamente fica mais difícil para ele fazer isso mais uma vez? Boa. Então, assim, a gente... às vezes algum grau de, né, de pressão, assim, tô me sentindo mal com o corpo, tal. Isso, né, às vezes faz as pessoas... De autoestima também, né? Impulsiona. Tipo, imagina um elefante empacado, né? Tá na inércia ali. Cara, às vezes ele precisa de um empurrão, assim, né? Mais vigoroso para ele sair da inércia, né? O problema é que depois que a pessoa começou a se mexer, se não houver outras estratégias que não só essas da pressão... talvez ele não... Porque assim, a pressão é como... Não sei se a câmera vai pegar a minha mão aqui com a caneca, mas a pressão é um elemento externo, assim, né? Que empurra. Mas a pressão ela não se mantém o tempo todo. Às vezes ela sai, e aí quando ela sai, a caneca para de se mexer. Você pode arrancar o carro empurrando, mas você não vai empurrar ele para sempre. Exato. E a pressão é como um beliscão, assim. Ele dói, aí ele vai te pressionando, daqui a pouco tu se acostuma um pouco com ele. Mas daqui a pouco tu lembra que tá ali, quando tu lembra, tu fica com muita raiva que aquele negócio tá ali. E aí tu quer se livrar daquela coisa. Então, assim, a criança faz isso muito
A criança, quando ela não quer alguma coisa, ela rompe assim, ela não quer. A gente é adulto, então a gente persiste, a gente vai tentando. A criança já demonstra. Então, a gente tem que criar estratégias, e existem estratégias para isso, para que depois que o negócio começou a se mexer, a gente transforme essas pressões, essas motivações mais externas, em motivações mais internas, que a gente chama. Que é tipo assim, fazer a pessoa gostar da coisa, né? E tem como fazer as pessoas gostarem de várias coisas. Eu queria falar... E essa é a pergunta de $3 milhões. Não, continuando o exemplo da academia, uma vez você me falou que uma pessoa que começa uma academia e ela não quer ir para academia. É gravado. Tem doutorado, tem mestrado, mas não sabe beber água. E a boca furada junto. Mas, um cara que começa a academia... Tá emocionado. Tá emocionado de estar no Zero Cast. Ainda minha camiseta preta. Mas é tipo assim, uma pessoa que tem essa pressão externa para começar uma academia, quer melhorar o corpo, quer ter uma atividade física, enfim. Mas quando ela começa a academia, ela não gosta, essa dor, ela incomoda, ela, putz, eu tenho que ir pra academia hoje. Chega lá, ela tá lá desmotivada. Uma vez me comentou que é pior ela tá lá desmotivada na academia fazendo exercício do que às vezes ela tá lá por fazer só, por que não fazer. É melhor não ir, você fala. Melhor não ir, é melhor não ir do que ir e ficar desmotivado lá dentro. Desmotivado isso durante o tempo. Como Sim, é que é isso? Cara, a gente tá falando de exercício, né? E tem até relação com o TAF depois, tal. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas o exercício físico ele é um importante comportamento para a saúde, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, assim. Então, claro, né, que estar em ambientes de exercício, como as academias, né, musculação, enfim, é um comportamento de saúde importante. Existe uma série de estudos aí mostrando, né, que as pessoas que conseguem acumular 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa têm bons resultados para a saúde, para várias coisas. Isso na semana, né? Na semana, isso. Assim, cara, o exercício realmente é uma coisa absurda, assim, sabe? Absurda. Para nossa saúde, e não só saúde física, mas saúde mental, nas oportunidades que gera, enfim. Mas o que a gente tem que considerar é que tudo que a gente faz de forma compulsória, assim, tudo que a gente é obrigado a fazer, tem um custo. Sobretudo o custo emocional. E às vezes essas coisas não são pesadas na balança. Então, há que se pesar um pouco esse custo, né? Que gera, porque existem alternativas, por exemplo, para o exercício resistido, né? Então, muitas vezes, as intuições sobre o que é exercício está muito ligado a isso. Exercício é musculação, mas não. Até no meu Instagram eu faço... Pode fazer merchan aqui do Instagram? Pode ir, você pode fazer o que você quiser. Olhar para a câmera lá, né? Então, quem quiser entender mais sobre esse assunto, tá? Me segue lá no Instagram, thiagomatias.prof. thiagomatias.prof. E aí eu faço um post que é assim, ó. A gente pode iniciar por coisas que a gente intui que é mais agradável, né? O que geralmente são mais agradáveis para as pessoas, de maneira geral? Coisas que envolvem compartilhamento, amizade, então ter amigos, né? Apoio social é um dos principais preditores que a gente chama, né? Uma das principais ferramentas para fazer a gente fazer coisa. Quer começar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Cara, arruma um amigo que faz em grupo. Faz em grupo. Isso é fantástico. Então, atividades que têm esse componente social, ela é importante. Coisas que envolvem games, né? Jogo, desafio também é importante. Então, usar de ambientes naturais é importante. Então, dá para começar de outras formas que não essa, que talvez tenha um custo, e aí depois você pode ir para um exercício resistido. Porque, até escrevi, um colega meu da Inglaterra, o Joe, e hoje mais cedo, inclusive... Normal. Perdão, pode prosseguir. Hoje mais cedo, eu e o Joe, a gente fez a abertura de um... Foi em inglês, né? Escreveu em inglês. Não, o negócio a gente fez a abertura de um evento do Ministério dos Esportes da Colômbia. Eu e o Joe fomos convidados. Antes de vir para cá, inclusive, eu tava lá. E ele estava falando sobre isso. Nós publicamos uma teoria e a gente fala de quatro grandes elementos que tornam a vida da gente simples de entender. A gente gosta de sentir coisas, ter emoções, tal. Sentir, né? Até coisas ruins mesmo, faz parte. A gente gosta de explorar, então, assim, de conhecer lugares novos, conhecer coisas novas.
tá na nossa natureza explorar, a gente gosta de transformar, que é aprender coisas. Então a gente tem nessa... isso deixa a gente animado, né? Aprender, descobrir uma coisa nova. Curiosidades. A gente assim. gosta de se conectar. E é se conectar com pessoas, se conectar com a gente mesmo. Então, ter um tempo pra gente, pra pensar na nossa vida. Se conectar com a nossa cultura, com a nossa identidade. Então, esses 4 elementos, se eu consigo encontrar eles, por exemplo, no exercício, a chance de eu fazer exercício aumenta. Então, muitas vezes, num ambiente como uma academia, esses 4 elementos eles são ausentes. E isso explica porque as pessoas... Elas tendem a falhar tanto tendem ali, né? a falhar e abandonar. Eu nem lembrava mais da pergunta, eu tava no outro caminho. E ele voltou. Esperamos que esteja respondido. Não, mas agora faz sentido, exatamente. Legal, os 4 pilares. E quando se trata desses 4 pilares, em geral as pessoas... uma pessoa ela pode ter mais aptidão para algum deles do que para outros? Pensando num cara recluso, assim, por exemplo, um cara que não gosta de outras pessoas, mas talvez ele goste de si mesmo, né? E aí... Então assim, não é o tamanho do não é o quanto a gente quer, né? Mas esses elementos parecem estar na nossa natureza, independente do grau, né? Não pode falar... A gente não pode falar palavrão aqui, né? Pode também. Mas, Pode tudo. O YouTube derrubar a gente processa eles, vida que segue. Mas assim... o que eu ia falar, sem nenhum tipo de sexismo, né? Evidente, né? Mas não é só o tamanho do aparelho reprodutor que importa, né, cara? É isso, né? Boa. Tem que fazer bem, tem que, né? Tem processo, tem que gostar, tal. Então não é só a escala, né? Não é o quanto de amigo que você tem ou o quanto de aprendizado que tu vai ter. Agora, o que não dá é eu ir para uma academia, por exemplo, né? E não ter nada de diferente nunca. Eu não aprendo nada, não faço um amigo, tô todo mundo no seu celular, sabe? É maluco porque as pessoas estão lá, querem se interagir, mas tá todo mundo no seu celular conversando com pessoas que nem estão ali, sabe? Então é um ambiente que gera mais estranheza do que assim, empatia e tal. Então ambientes como modalidades novas como o CrossFit, né, beach tênis, que tá bem na moda agora aqui no Rio, Floripa, tá bombando. Mas a gente tende a tratar com CrossFit, assim, dar uma Crossfiteiro, coisa assim, meio pejorativa. A gente usa, tenta assim, qual que é a palavra? Deixar pejorativa a coisa. Porque a gente tá fora. Mas, cara, a gente tem que olhar para aquilo falar, opa, alguma coisa acontece ali, sabe? Por que essa galera tá lá? Por que tem tanta gente jogando beach tênis? Então, assim, eu como cientista, né? Quer dizer, como crossfiteiro, eu jogador de beach tênis. Achei que ia sair. Eu não vou. Eu tenho que olhar para isso com seriedade, assim, e entender, poxa, tem muita gente, então, se apropriando desses espaços, sendo feliz, praticando exercício, conhecendo pessoas. Então, a gente pode extrair boas pistas disso para aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, por exemplo, para estudar. Né? Você comentou há uns 10 minutos aí, tipo, que existem coisas que te fazem querer fazer. São essas 4 ou tem mais alguma coisa que você pode aplicar ali? A pergunta de 3 milhões. Comecei, como que eu faço para continuar? Então, são perguntas complexas, mas claro, né? A gente está aqui para conversar. Por isso que a gente trouxe o Thiago, né? Para deixar simples as perguntas complexas. Eu tava agora no... Eu tava agora no... Antes de estar aqui, né? Para pegar o voo. E tinha uma galera ali, né? A galera começa a se aglomerar para fazer a fila do avião, né? Mas agora não precisa mais de fila. Eu acho que o brasileiro tem um tesão por fila, não sei o que é. Pode ver uma fila que pula lá. E aí começa aquela coisa ali. E aí, eu cheguei no meu horário ali, né? Sugerido do embarque. E já tinha uma fila e tava lá a placa de prioridade por lei. Então, né? As pessoas com... gestantes, idosos. Isso, estavam lá alinhados. E aí começou ali o embarque da prioridade e uma senhora, uma mulher, que não tinha prioridade, se enfiou no meio da fila. E aí nisso, a pessoa que trabalhava ali na companhia aérea passou assim, né? Pessoal, atenção, não precisa fazer fila. Isso aqui é só a prioridade, etc, 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 etc. E tá eu lá, né? De pé, observando toda essa...
E aí embarcou... Observando toda essa patetada. Embarcou a prioridade, as prioridades por lei, e agora começou os Golden, os Platinum, as classes, Black. os top, né? Ali, né? E aí, mais uma vez, a mulher se enfia na fila. E aí já começa a fazer uma outra fila paralela. E a mulher lá da campanha fala: pessoal, atenção, não precisa de fila. E eu ali observando todo aquele cenário. E aí começou a prioridade dos assentos, né? E aí era o meu. Eu tava no assento conforto e tal. Falei, opa, minha prioridade. E nisso a mulher foi de novo lá. E a pessoa da companhia falou, você é do... Ela, não. Pessoal... Como que pode? Aí, nesse momento, eu decidi não embarcar na minha prioridade. Eu falei, não, eu vou continuar assistindo aqui. Até onde vai essa novela. Eu não vou usar na minha... Eu vou ficar olhando aqui. Eu saí da fila e fiquei olhando e tal. Aí embarcou todas as prioridades possíveis. Aí eu falei, pô, agora eu vou, né? Tipo assim, eu vou aproveitar aqui que eu né, não vou ficar por último e vou. Aí entrei, cheguei na fila, sentei, né? Fui o último das prioridades ali a entrar e fiquei observando. Adivinha quem é a primeira pessoa a entrar no avião depois das prioridades? A mulher entra primeiro. Eu fiquei pensando assim, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de comportamento, né? No fundo, ela foi muito persistente em tentar legitimar a posição dela na fila. Ou seja, ela queria muito entrar no avião, né? E alcançou ali. E ela alcançou, né? E falando da pergunta que você me fez, né? O comportamento dessa pessoa, que é engraçado, tem a ver com aquilo que a gente chama de necessidades humanas básicas. Então, na literatura, na ciência, existe coisas que são vitais para a gente viver. Tipo assim, a gente tem que comer, beber água, fazer xixi, cocô, dormir, tal. São necessidades fisiológicas. Mas no mesmo nível disso, existe o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas, que são tão importantes quanto comer, beber água, só que elas estão no âmbito da psicologia. Se a gente não alimenta essas necessidades psicológicas básicas, a gente também adoece e também morre. Só que geralmente a gente adoece para longe, assim, são coisas mais de longo prazo, mas elas são importantes, essas coisas. E na literatura tem vários tipos, né? Várias necessidades relatadas, mas existem 3 numa teoria bem importante que se chama competência, autonomia e vínculo. No fundo, aquela pessoa ali estava tentando manifestar a autonomia dela. Mais do que ser só chata no sentido assim, de não respeitar. Não, ela só queria ser autônoma mesmo. Falou, não, eu quero estar aqui nessa fila, eu quero entrar no avião na hora que eu quero, não quero seguir a regra, não quero... Então, por exemplo, a autonomia é uma condição que, se alimentada, faz as pessoas manterem. E parece que é o contrário. Parece que a gente tende a achar que controle faz as pessoas... Então, a nossa intuição é sempre assim de gerar controle, de amarrar a pessoa, por exemplo, um personal trainer, né? O personal trainer é o cara que não quer que o aluno dele faça outro exercício. Ele quer ficar ali, proteger, colocar o pezinho, não sei o quê. Cara, viagem. Tem que estimular a pessoa a fazer outras modalidades, a fazer, correr, a jogar. Porque quanto mais ele entende que é importante o exercício em outros ambientes, mais ele volta para o personal trainer. Entendeu? Então, a coleira curta ali, né? É tipo um animal que é cuidado com coleira ali, preso, né? Primeira oportunidade que ele tem de fugir, ele faz. Então, autonomia é uma, competência é outra, né? Ou seja, sentir que você é bom em alguma coisa, né? O que consegue fazer, né? É bom. Então, no caso dos estudos, né? Há uma situação em que implica em muitas falhas. Isso pode diminuir a vontade da pessoa se manter, porque a percepção da pessoa de falha, se ela não consegue enxergar bem o processo, ou se ela só consegue avaliar o todo. Então, ela pode falhar no todo lá, mas quais foram as etapas que ela cumpriu, onde ela obteve sucesso? Se ela não conseguir observar isso, ela pode alimentar um sentimento de falha quando ela não teve falha. E vínculo, né, é esse senso de comunidade. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, conversando com pessoas, com milhares de pessoas, é uma situação que é importante para
para gerar vontade de fazer coisas. Porque a gente passa a fazer parte de uma comunidade e a gente passa a entender que a gente não está sozinho no barco. E aí, opa, tá bom, tem mais gente com os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas vontades. Então, falei aí de 3, né, macro necessidades, né, além das que eu comentei lá na minha teoria do John, que podem ser utilizadas como estratégias para fazer as pessoas se manterem em coisas. Foi engraçado ver ele falando isso, porque foi surgindo uma retrospectiva na minha cabeça aqui de tudo na minha vida que eu já quis fazer, que eu não quis fazer. E sempre teve, tipo... Obviamente teve uma das 3, talvez até por viés de confirmação, né? Eu tava pensando nelas, mas podem ter tido outras. Mas claramente deu para mim ver que essas 3 tiveram muito impacto. Tentando dar alguns exemplos. No caso da autonomia, não foi comigo, mas para mim é simples ver que uma pessoa, por exemplo, quando sofre um acidente, ela precisa fazer exercício físico para fortalecer o músculo de novo, voltar a andar, ela faz. Ela não... ainda nesse caso, para ela é muito mais difícil do que para uma pessoa que está saudável fazer, porque exige muito mais força para fazer um mínimo de exercício, mas ela faz porque ela quer voltar à autonomia dela de poder fazer as coisas sozinha no dia a dia. No caso do grupo, para mim, durante a faculdade foi inegável, assim. A gente tinha um grupo na minha sala de amigos meus que a gente estudava muito e a gente se manteve a faculdade inteira estudando, por 5 anos de engenharia estudando, e o grupo inteiro. Tinha inúmeros comportamentos diferentes no grupo, mas o fato da gente estar sempre junto, estar todo dia estudando no mesmo horário, todo mundo junto. Isso faz muita diferença. E o fato de gostar de competência, né? Tipo, de ver resultado naquilo ali, fez sentido para mim nos 2 âmbitos. Por exemplo, eu sempre fui péssimo em história, cara. E o fato de eu ser péssimo me fazia detestar o negócio. Claro. Eu não queria fazer de jeito nenhum. E eu era muito ruim em sociologia. Muito, muito ruim. Mas eu sempre fui muito bom em matemática, física, química, essas áreas de exatas. E um dia, um professor meu, eu era péssimo em sociologia. Cara, minha nota era só tipo 6. E olha, eu estudei em escola pública. É difícil você tirar 6 na escola pública. Você tem que fazer força pra isso, cara. E eu tirava 6, 5, péssimo em sociologia. E um dia um professor de matemática meu, que eu admiro muito, chegou e deu uma aula assim, sensacional sobre sociologia. Ele falou de Descartes e tal. Só que a percepção dele. E eu tinha muita identificação com ele já, porque ele me dava aula de matemática, enfim. Pra mim foi a aula assim, cara, deu a clareza absurda em uma aula que eu nunca tive em 3 anos. Daquele momento em diante eu passei a gostar de sociologia. Que eu me senti apto a entender. Eu falei, pô, eu consigo entender isso daí. Eu tenho competência para aprender. E no momento que eu senti isso, cara, a sociologia mudou. Eu passei a ter aula com pessoas que eu não entendia nada, mas as coisas vinham mais claramente para mim. E aí minha nota saiu, assim, instantaneamente. De 6 para 9,5 para 10. Coisa absurda, assim. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, com todo respeito a todos os professores de inglês, mas, por exemplo, a minha experiência da disciplina de inglês na escola, eu tive uma escolarização em escola privada, em que você tem inglês né, desde sempre, assim, né? Tipo, escola primeiro, segundo e tal, enfim. Cara, a gente eu não conseguia sair daquela lógica do verbo to be, né? Então é verbo to be no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, parece que é quinto, infinito. e do cara, a pessoa sai da escola sem saber o verbo to be. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, né? Não é possível, porque em 12 anos de escolarização dá para aprender tudo, cara. Dá para falar. Dá para aprender tudo, mas de alguma forma o inglês não versou com coisas da minha vida, né? Não me tornou mais autônomo, não. Por exemplo, eu gostava de basquete na época, né? Será que o professor não poderia ter usado de associações, analogias com times de basquete, gerar o meu interesse, né? Partir também das minhas vontades, os temas, né? Para que eu conseguisse associar e gerar valor ou entender onde que aplica aquilo, né? Então, olha como esses mecanismos, né? Essas necessidades fazem realmente a gente ter, inclusive, a percepção que você é incapaz, né? Eu me achava péssimo em inglês. Eu falava, cara, eu nunca vou aprender esse negócio. Né? Até que eu tive que viajar, morar em outro país. Tiraram a sua autonomia de ti, você teve que aprender para voltar com ela. Para entender, né, que eu não sou tão idiota, né? Eu posso aprender um idioma. Então, estudar, né? Então, assim, voltando, né? Alta performance, né? De novo, que esse termo que vende bem, né? Que vende bastante aí no Instagram. Ele é um pouco mais complexo do que... Assim, porque tomar banho gelado acordar 6 da manhã. do só vai, né? Então, assim, o vai, geralmente ele é importante para quem fala o vai, né? Faz sentido. Porque daí tu vai... Ele só diz vai, né? Mas, assim, a nossa vida é talvez um pouco mais... Entra na questão complexa da coisa. Mas a gente pode, então, ajustar pequenos detalhes para que no conjunto de pequenos detalhes a gente consiga aí, produzir mais, agir melhor, etc.
Caramba, genial. E que dica que você daria para quem tem muita dificuldade de sentar a bunda na cadeira e estudar para começar e ficar? Boa. O que eu percebo, tá? Agora falando da minha experiência até pessoal e estando, né, muito tempo com a formação, eu fui professor já de todos os níveis da educação, desde da educação infantil. Desde os mais difíceis até os mais fáceis. Né? Os mais fáceis são os mais velhos. Educação infantil. Faculdade é mais difícil. Meu Deus. Ensino fundamental, ensino médio, educação técnica, aula na graduação. Hoje eu dou aula na graduação, no mestrado, dou aula no doutorado. A gente tem alunos lá, a gente tem pesquisadores no nosso grupo que fazem pós-doutorado também. Enfim, pessoas que estão em processo de concurso, né? O que eu acho, assim, de verdade, é que as pessoas têm dificuldade para escolher mesmo, assim, sabe? Tomar a decisão e gerar a escolha. Assim, não, eu quero isso, assim, isso vai fazer parte do meu projeto de vida. E não significa que eu não possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou que não vá ter desvios, né? Então, falando por mim mesmo, né? Eu sempre soube que eu queria ser professor de uma boa universidade, eu queria passar num concurso, ter uma carreira, né, como professor permanente de uma instituição importante. Mas, assim, paralelamente a isso, eu fiz um monte de coisa, né? Eu viajei, eu trabalhei em um monte de coisa, fui para lá, fui para cá, mas eu sempre voltava, eu sempre sabia onde eu... E muita gente que, assim, quer, mas não assume que quer. Isso é um problema, assim, porque muitas vezes ao não assumir que quer, usa-se de desculpa para quando a gente falha, assim, não, eu não queria muito mesmo, então tudo bem. Então, tipo tudo aquela bem. fábula da raposa que tava tentando pegar a uva, já viram? Não, como Ela tá tentando pegar a uva, assim, aí a uva tava muito no alto. Ela pula, não consegue, sobe no banquinho, não consegue, bota um negócio, não consegue. Aí uma hora ela fala assim, nem queria essa uva mesmo, tá até verde, vai embora. Exato. É mais ou menos isso, assim. Então, assim, eu acho, né, que uma dica importante são realmente as escolhas, assim, e encarar esses processos como projetos de vida. Não significa que eu tenho que apostar tudo nisso, eu tenho que ser só isso. Não é isso. É que assim, eu vou escolher. E ao escolher, aí eu passo a empregar os meios, as intuições, eu posso me engajar em comunidade, eu posso estudar, eu posso contratar pessoas que possam me ajudar, cursos que possam me dar suporte. Eu vou lá, né, vou tentar um outro concurso aqui, mas eu volto para cá porque eu sei que essa é a minha prioridade. Então, a escolha realmente, agora bem coach, né? A escolha realmente muda tudo na vida das pessoas. Mas essa questão do objetivo ali, do que você quer na vida, acho que é muito aquela frase da autossabotagem, né? Eu lembro porque, às vezes, quando na faculdade, assim, quando a gente tá numa matéria, uma prova, todo mundo quer ir bem na prova. Ninguém quer tirar uma nota baixa, que é a mesma coisa do concurso. Só que quando você faz a prova e você sabe que talvez não foi tão bem, o que você fala? Eu nem estudei muito. Eu nem estudei muito. Mas tu já estuda pouco, às vezes, para poder usar essa desculpa para caso vá mal, você diga, eu nem estudei muito. Não dei meu melhor, né? Se eu desse melhor para pensar, né? Tipo, pra pessoa pensar que você tá falando isso. Não, se ele desse melhor, eu poderia ir bem. Você se auto-sabota, às vezes, para ir mal numa coisa que é o que você busca, né? E o contrário é verdade, né? Quando você tem aquilo como projeto de vida, sabe que aquilo ali é importante e tal, você valoriza e você vai dar o 100% ali naquele momento, dependente do resultado, na verdade, mas você persiste, né? E você é a mulher da fila lá, né? Que tá lá, não é pra fazer fila. Ela tava lá, não é. No fim, ela entrou no funil. Ela não, beleza, ela não conseguiu burlar as prioridades, não teve jeito, mas ela foi a primeira a entrar no avião. Entre as possibilidades dela, ela foi a primeira. Ela foi a primeira. Então a gente tem que se colocar nessas condições para que quando chegar a nossa vez, a gente esteja pronto para assumir. É que eu acho agora que, né, vendo o outro lado, por que também que as pessoas, pode falar melhor que isso, mas por que as pessoas fazem isso, né, de auto-sabotarem? Eu acho que é porque quando alguém se dedica para algo, né, e não obtém êxito, não é aprovado, você estuda muito para um concurso público, estuda, faz a prova e não vai bem, não é aprovado, tem uma frustração muito grande, né? Eu acho que lidar com a frustração acho que é um dos maiores problemas que todo mundo tem.
Né? E como melhorar isso? Como poder, né, não diminuir a frustração? Boa. Ou como Boa. se frustrar, mas saber lidar com essa frustração? Boa. Então, de fato, né? Tu falou uma coisa que é resiliência, né? Ter a capacidade de ser resiliente mesmo em momentos de crise. Se manter ante obstáculos, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, né? Sei lá se passou, se não passou, enfim, isso é discutível, mas o fato é que a gente passou por um período assim tenso da nossa existência, né? Para umas pessoas mais ou menos, mas assim, o fato ali é que foi um negócio tenso para mim, pessoalmente foi muito, muito tenso. Em épocas de crises, né? Por exemplo, ao se envolver num processo de concurso, ou numa prova, numa formação de mestrado, doutorado, a gente está mais fragilizado, assim, a gente está passando por um momento turbulento, assim, né, das demandas e das expectativas, etc. E tem estudos, tem uma pesquisa bem interessante mostrando que quando as pessoas, por exemplo, conseguem ter na sua vida mais suporte social, mesmo que a resiliência dela seja baixa, ela consegue ter uma boa saúde mental para atravessar a crise. Vou repetir. Então, que esse estudo mostrou que as pessoas que, numa situação de crise, em que a resiliência possa estar baixa, se ela tem vários pontos de apoio social, ela consegue atravessar melhor essa crise e manter uma melhor saúde mental. E o que são essas várias redes de apoio, né? Então, por exemplo, um serviço especializado, né, como esse que vocês oferecem, é uma rede de apoio, né? É um serviço de suporte social, né? Então, não tenho dúvida. Claro, além da questão técnica de material, de aula, simulado, etc. Mas tem uma questão aí que é apoio mesmo, assim, exercício, né? Manter-se ativo, né? Super importante para conseguir ser mais resiliente, né? Dormir bem. Quando a gente está estudando, assim, quando está se preparando para algo, né? Há a gente violenta muito o sono, assim, a gente maltrata, porque, claro, quer aumentar o tempo de estudo, né? Mas pensa, né? Uma noite mal dormida, a gente já acorda mais ou menos 2 noites, 3 noites. Em 5 dias, 6 dias de noite de dormir equivalem a um dia inteiro sem dormir. Então a gente vai ficando menos tolerante para suportar, né? Enfim, então essas várias coisas nos ajudam a se manter engajado. Falando sobre a noite mal dormida, você vê um ponto interessante, porque eu fiz isso muito, cara. Quando eu tava estudando, hoje eu não tô estudando tão a fundo assim, tipo, eu não tô vivendo pro estudo mais, mas eu já vivi pro estudo. Cara, só estudava na vida, assim, principalmente primeiro semestre de faculdade, assim, eu vim do ensino fundamental precário, e fui para a Universidade Federal. Então, o nível que eles cobravam lá estava muito distante do que eu precisava ter e eu tinha que ralar muito para compensar. Virei muita noite, assim. Virei nem não dormir pouco, não dormir nada. Então, chegava a época de prova, em semana de prova, era comum eu ficar tipo, vou virar a noite estudando aqui, vou fazer a prova amanhã, porque também tem 2 provas amanhã e tem 2 outro dia. Então, eu viro hoje, durmo um pouquinho amanhã, às vezes viro 2 dias. E o que eu notava, eu conseguia virar uma noite bem. Eu virava uma noite, no outro dia, óbvio, eu estava cansado e tal, mas eu estava psicologicamente bem, consideravelmente, na verdade. No segundo dia, não, cara. No segundo dia eu tava puto. Qualquer coisa que você viesse para falar bom dia, eu já mandava tomar naquele lugar e falava, mano, me estressa não. Então, e você comentou também, 5 dias mal dormidos é equivalente a uma noite sem dormir nada. Onde fica esse equilíbrio aí para quem tá tentando dar um gás, eventualmente dar um gás maior em uma semana? Qual que é um bom ponto de equilíbrio para ela entre sono e performance? Bom, então, assim, coisas importantes. Se é que existe esse ponto de equilíbrio. Coisas importantes. Respeitar o ciclo circadiano, que é essa relação do nosso corpo, né? A relação da biologia do nosso corpo e os ritmos do nosso corpo com o ambiente, né? Por exemplo, a exposição à luz é bem importante
não só para a saúde, mas até para memorizar coisas mesmo, tá? Então a gente, por exemplo, memoriza coisas mais facilmente de manhã exposto ao sol. Ciência básica. Caraca. Sério? Ciência básica. É isso que eu queria saber. Esse tipo de Ciência coisa básica. eu queria ver. Sabe? Isso a Globo não mostra. Ciência sabe? básica. Bom, quem não sabia disso? Pelo amor de Deus, ciência Quem não básica. sabia? Eu acho que eu usei o termo impreciso, tá? Não é ciência básica. Ciência básica, na verdade, tecnicamente significa outra coisa, né? Eu quis dizer que é simples, mas Não, também é isso básico, também é básico, não, é básico, também é não é básico. nem básico. O William não sabia Não porque é ele é nem- mal instruído. não É é nem- básico. Qualquer um com Não é nem doutorado simples, sabe. não é nem, vou retirar, tá? Edita aqui, retira aqui, tá? Mas, então, por exemplo, de manhã, né? Exposto ao sol, né? Com luz natural, gera uma oportunidade neurofisiológica importante para a gente Mas aprender. tem algum horário específico? Ou seja, que horário? Aprender, vai depender da hora que você acorda. Se você, as pessoas têm disposições para acordar diferente também, tá? Então vão ter pessoas que vão acordar ali, despertar às 7 da manhã, por exemplo, outras 8 da manhã, tá? 10, 11, meio-dia já não é desculpa da genética. Já é tá? preguiça. Já é preguiça. Tá, entendi. Existe uma variação, sim. Pessoas mais matutinas e mais vespertinas. Mas essa variação no despertar, ela é pequena, tá? Ela é pequena. Independente disso, ao despertar, né, estar exposto ao sol, tô falando bem de maneira geral, tá? Já é importante. Então, se você puder, por exemplo, encostar a mesa num lugar onde tenha sol, conseguir abrir a janela, ir no gramado, ali, Legal. já era O negócio é estudar na praia, né? Pelo jeito. já era Estudar na praia. Nós escutaram lá, né? com protetor solar, né? Já era uma oportunidade cognitiva bem importante para aprender a memorizar. Então, aí a gente já tem pistas, por exemplo, que não vale a pena muitas vezes Virar a noite. virar à noite. Fiz tudo errado. Porque o aproveitamento, digamos, vamos usar essa palavra, né? O aproveitamento cognitivo ele é muito menor, ele é muito pior, ele é muito menos vantajoso. Então, provavelmente, a gente repete 3 vezes a mesma coisa, 5 vezes a mesma coisa, e a gente tem a percepção de esforço, eventualmente vai bem e tal. Claro, né? Tá ali repetindo, mas poderia ser mais útil, na Mais verdade. eficiente, Mais né? eficiente. Então, assim, a noite é feita para dormir. Simples assim, a noite é feita para dormir. Agora, eu entendo, né? E eu também já fiz isso. Eu já, claro, né? Tipo assim, um esforço ali de virar à noite, concurso, né? A reta Às vezes final. tem prazo para entregar as coisas. As nossas provas, né, em concursos públicos, essas provas envolvem, por exemplo, preparar uma aula de 24 horas. Então, cara, tu vai trabalhar às 24 horas, porque é um tiro curto, né? E depois descansa. Mas esse processo de ocupar a noite para estudar mas muitas pessoas falam assim, ó, mas eu sou assim, eu tô acostumado a dormir 3, 4 horas e para mim tá bom. A gente é bicho, tá? A gente é bicho, a gente se acostuma com coisas boas e com coisas ruins. Tá? Então isso é uma percepção. A gente passa a aceitar, por exemplo, 3, 4 horas de sono e a normalizar isso no nosso comportamento, mas isso não é saudável e não faz parte da nossa biologia, em hipótese alguma. No Instagram você vai ver um monte de gente falando, não, você dorme 1 hora que vale a 2, então 3 horas, não sei o que equivale. Não tem nenhuma Uma evidência. conta de padaria muito Não tem esquisita. nenhuma evidência para isso, tá? Não tem nenhuma evidência para isso. A gente vai ter sim que dormir aí em torno de 7 horas, um adulto, né? Para ter as funções gerais do corpo bem estabelecidas. Então, assim, é difícil falar de um equilíbrio, né? As pessoas vão ter que ponderar as suas condições de vida também. Porque, lógico, né? Trabalha, família, eventualmente vai ter ali um comprometimento da noite, porque se não estudar também não acontece, né? Vai ter que estudar. Mas na maioria dos casos, na maioria dos exemplos aí, dos relatos, né, de quem eu converso, é muito mais uma falta de organização do dia e do tempo do que necessidade essencial de comprometer as noites. Você já chegou a ver algum dado, algum estudo, qualquer coisa do tipo, ou chegou a alguma conclusão ao longo da sua carreira sobre essa galera tipo que troca os horários? Por exemplo, eu passei por isso por muito tempo da minha vida. Eu virava, cara, sei lá, eu acordava 10 da manhã e ia trabalhando até 4 da manhã. Eu inverti o horário. Basicamente, em vez eu poderia dormir meia-noite e acordar às 7, mas eu decidi ir dormir 4 para acordar às 10. Isso piora rendimento? Não muda nada? Aumenta rendimento? No ponto de vista da saúde, o que a gente sabe, assim, né? Eu não sou especialista essencialmente nesse assunto sono, né? Mas o que eu conheço da literatura
é que esse comportamento está associado com a adoção de outros comportamentos deletérios para a saúde. Então, um dos principais problemas disso, assim, do que eu estudo, né, da área que eu estudo, é que, por exemplo, trocar a noite pelo dia, né, faz, por exemplo, que a gente coma pior, que a gente faça piores escolhas, que a gente busque, por exemplo, alimentos indulgentes, que a gente chama, né, são alimentos recompensadores para compensar, né? Tipo assim, eu já estou aqui mesmo Tô me matando na aqui. M, né? Então agora eu vou comer um lanche mesmo para me dar um prazer. Exatamente, foi o que eu mais fiz nessa época, assim. Momentâneo, né? Salgadinho, abuso de álcool, drogas. Então, tem um problema. Isso eu não cheguei. Tem um não. problema, Já. tem um problema associado disso. E aí, paralelamente, a gente entra numa cascata potencialmente muito negativa, né? Que é gerar esses picos de, entre aspas, de satisfação, mas aí depois eu tenho um afeto negativo baixa Peso na consciência. baixa a autoestima, a autoestima baixa faz a gente comer pior faz a gente ter sobrepeso, ciclo vicioso da sobrepeso faz a gente ter pior, baixa autoestima, e a gente cria numa cascata muito negativa que pode culminar em prejuízos importantes para a saúde mental, como ansiedade, depressão, entre outros problemas sérios. Então isso é muito sério, galera. Sono é uma coisa muito, muito séria. E está na base aí de vários problemas de saúde, sobretudo saúde mental. Então, resumindo, não vale a pena dormir menos para estudar mais. A conta não fecha no final. Cara, assim, na minha percepção, não. O problema é assim, ó, sendo bem honesto com vocês. A gente tende a usar de um exemplo Da exceção para fazer a regra, né? Para fazer a regra. Uhum. Então a gente pega lá o cara que passou e fala, não, mas esse cara aqui, ele passou virando a noite e tal, enfim. Eventualmente, se ele fez isso, ele é provavelmente a exceção. Boa parte das pessoas que vão ter bom desempenho vão ter a vida mais equilibrada. Confie no que eu estou falando. Não o contrário, sabe? Então, é que o esforço vem demais, né? Parece, né? Parece ser mais fácil falar assim sabe? Parece ser mais sedutor e aí... mas no fundo, se a gente for olhar para a galera... Claro, né? Quem desempenha bem se esforça, galera. Quem desempenha bem se esforça muito. Mas organiza, né? Né? Por exemplo, se permite ao lazer, né? Tem uma exceção, uma ou outra, claro que vai ter. Então, assim, não estou falando que o esforço não é importante, ao contrário. O método infalível, aquele método infalível, não sei se vocês conhecem, bundinha na cadeira. É o melhor que tem. É isso aí. Nunca me dá errado. A base é isso aí. Mas, assim, na minha percepção, né, não é sustentável. Não é sustentável. É só olhar para os atletas, né, cara? Vamos olhar para os atletas, o que eles fazem. Eles têm a sua vida absolutamente organizada para respeitar o descanso, para respeitar o lazer, para que quando ele esteja treinando, ele não tenha dúvida que ele esteja treinando. Então, nós temos que fazer isso. E quando eu estou, por exemplo, quando eu estou estudando, quando eu estou pesquisando, eu não quero ter dúvida que eu estou fazendo aquilo ali. E essas coisas que a gente vai rompendo, sono, não sei o quê, vai gerando dúvida, vai gerando cansaço. E eu nunca estou estudando bem, na verdade. Então, eu só estou alimentando uma cadeia ali de percepções de que eu sou muito foda, porque eu rompo, porque eu sou isso, eu estudo muito, não sei o quê, mas no fundo o aproveitamento pode ser baixo. Cara, sabe o que eu vejo disso tudo aí? Que você comentou, que a gente, ser humano, na verdade, a gente é seduzido por fazer da exceção à regra. Porque, via de regra, a gente vive como não deveria viver. Por exemplo, tem menos gente fazendo exercício físico diariamente do que gente fazendo. Tem menos gente estudando do que a gente estudando. Tem mais gente não estudando, na verdade, do que gente estudando. E eu vi acho que era uma palestra uma vez do Cortella, o filósofo, que ele falou assim, não, meu filho outro dia chegou para mim e falou, pai, eu não vou fazer faculdade. Aí ele, por quê? Não, percebi que eu não preciso fazer faculdade para ter sucesso. Olha o Zuckerberg, ele não fez faculdade. Olha o Bill Gates, ele não fez faculdade. Aí o Cortella virou para ele, virou para ele e falou assim, bom, filho, mas você sabe que o Zuckerberg e o Bill Gates, não é que eles não fizeram faculdade. Eles entraram em Harvard e largaram a faculdade. Então você faz o seguinte, você entra em Harvard, depois que você entrar, você pode sair. A gente isso é uma das piores, na minha percepção, uma das piores intuições que, por exemplo, a rede social dá pra gente, né? É usar do exemplo
dos grandes, né? Do Michael Jordan. Não quer dizer que a gente não possa aprender, né? Claro que a gente pode ver o documentário do Michael Jordan lá e aprender, né? Com a atitude mental dele, com a forma de liderar, com a vontade. É óbvio, né? É óbvio que a gente pode olhar para ler biografias e aprender com a história. Muita gente já fez um monte de coisa no mundo aí, na humanidade, cara. É burrice a gente não olhar para isso e não ter uma atitude de aprender. Mas essa galera não explica o que nós somos, essencialmente. Sabe, assim... e a gente pode ser não só diferente, pode ser melhor do que esses caras, eventualmente, mas do nosso jeito, na maioria das vezes. Então, assim, não dá para olhar para a nossa vida tentando projetar nela o que o Michael Jordan fez com o Chicago Bulls lá na época do... Porque não vai funcionar, na verdade. Não vai funcionar. Então, a gente mostra, eventualmente, o sucesso que deu certo ao se aproximar daquilo, mas não mostra os milhares de fracassos de pessoas tentando buscar, né, esse eventual atalho, né, esse eventual caminho milagroso aí para ter sucesso. Todo mundo vê quem escalou o Everest, mas ninguém vê quantos morreram lá. Eu queria fazer uma pergunta agora. Eu não sei nem se existe uma resposta para isso, mas você lembra de algum artigo científico que é a coisa mais contra-intuitiva que você já viu? Por exemplo, assim, todo mundo sabe que a verdade é fazer isso, mas uma evidência científica mostra que aquilo não é verdade. Algum comportamento humano, qualquer outra coisa que você fala, cara, esse artigo científico é contra-intuitivo a tudo que normalmente a gente conhece. Tu lembra de algum... contra o bom senso. Contra o bom coisa, senso. Normalmente... Bom senso não, o senso comum. O que se espera, né? O que se espera, a gente não combinou essa pergunta ainda. Freestyle. Aqui não tem nada combinado. Eu tenho que... Poxa, eu tenho que pescar aí na minha... Fica pro próximo podcast. Pode ser. Fica no próximo podcast a gente traz uma coisa. Como tarefa de coisas... Porque é legal, tipo, dar sol, né, sol no ambiente aberto tem uma memória. Então, assim, uma coisa assim, não faz sentido pra mim, eu estaria melhor, sei lá, no escuro, né, quietinho e tal. À noite sim. Aí, à noite sim, se eu quero dar um gás mesmo, já tá muito noite, eu tenho que diminuir a luz e deixar um foco bem restrito, tenho que diminuir o foco e tal. Dá até pra botar um capuz, um bonezinho assim, ó, tu consegue persistir mais com esse foco de reduzir centralizado. Pra você dar uma enganada no cérebro e conseguir dar um gás de 1, 2, 3 horas ali a mais. Então, tentar diminuir a luz né, e uma relação mais unifocal. Mas eu vou pensar nessa... A ciência é cheia de surpresa, na verdade, né? A ciência, assim, surpresa no bom sentido da coisa, né? Aquilo que parece ser, muitas vezes a ciência mostra que não é bem assim, talvez. Mas a pergunta que eu queria fazer era com base agora naquilo que a gente vem conversando. Sobre a gamificação, sobre a bonificação. Boa. Aí as duas podem ser, tipo, os dois caminhos. Tanto a bonificação de você fazer algo e ser recompensado, quanto a gamificação de ter desafios. Boa. Primeiro, para preparação, né? A gente estuda ali, se eu ler essa matéria aqui, se eu ler essa página aqui, se eu fazer X exercícios, se eu ficar 2 horas estudando... eu vou me dar o direito de comer um hambúrguer, eu vou me dar o direito de assistir uma série, eu vou me dar o direito de fazer outra coisa. Isso é bom ou ruim até que ponto? E aí eu já vou emendar a segunda para trazer no meio, que é desafios, né? Gamificação, eu vou fazer isso, aí eu ganho pontos, eu vou tentar botar um desafio desse todo dia, fazer 3 exercícios, todo dia ler uma página, esses dois caminhos. Qual é o limite, como é bom fazer, qual... Boa pergunta. Não sei se vocês lembram ali que acho que existe ainda, né? O Pokémon Go, quando surgiu ali. Eu lembro, porque ele tem uma febre. Não sei se vocês... um monte de gente com celularzinho na rua, vocês bandido olhando aquele negócio falando, rapaz, são as presas. Vocês estavam lá caçando Pokémon, Não é do meu tempo. Então, pergunta, né? Gamificação funciona? Cara, olha o que foi o boom, né? O Pokémon Go. Mas ela garante que vai continuar funcionando? Potencialmente, né? Não. Então, hoje ele já... Então, a gamificação, ela é uma estratégia para encontrar aqueles elementos que eu falei lá. Por exemplo, explorar, transformar, aprender e tal. Ela pode ser útil, né? Hoje, os desenvolvedores de jogos e videogame perguntam para nós, cientistas do comportamento, como desenhar os jogos. Antes de qualquer coisa. Lógico, né? O que ela quer fazer com que o jogador permaneça jogando. Então, os jogos online, por exemplo,
usam de estratégias ultra sofisticadas para permitir, né? Para permitir que a pessoa se mantenha. Então, assim, o jogo é importante? Sim. Mas ele precisa ser sofisticado para sua manutenção. Então, hoje os jogos online, o que eles têm, né? Eles são storytelling, que a gente chama, né? Tem uma história, tem uma narrativa de começo, fim, o cara vai para frente, tal, entra numa viagem, tal. O cara pode ter um avatar, pode ser outra pessoa, Tem evolução. né? Ele aprende coisas, ele fica mais forte, ele compra armas, ele fica joga online, vínculo, né? A gente já falou, e isso faz com que a galera passe aí horas jogando, né? Ao ponto, por exemplo, de se viciar, de ter que usar fralda geriátrica, né? Muitos jovens aí usando fralda geriátrica para poder jogar. Caraca. Sério, tem isso? Tem, porque jogo online não tem pause, né? Para poder fazer xixi e cocô. Caramba. Os caras estão usando fralda aí, fraldão de veião para permanecer jogando. Para te ver, para vocês perceberem o nível que pode ser, ou seja, o quão imersivo pode ser. Tá? Não estou nem julgando, tá? Não estou falando que o videogame é ruim, não é isso, tá? Estou falando do fenômeno e aí bom e ruim vai depender de uma série de coisas. Mas, obviamente, quando entra nessa esfera, né, do abuso, né? Esse termo é bom na literatura, abuso, a gente chama de overuse, a gente tem que olhar com atenção. Overuse. A gente tem que olhar com atenção para isso. Então, assim, a resposta, cara, a gamificação pode ser, sim, uma estratégia útil na mobilização de motivações para fazer start coisa. ali, né? Para o start, mas ela não garante, assim, só ela, se a gente não conseguir tecer um jogo desse, ela não vai garantir. Então, a gente poderia usar de estratégias que eu comentei para melhorar processos? Claro, poderíamos. Claro, poderíamos. O que acontece, né? Aí pensando nas recompensas, a gente sempre tem que lembrar que recompensas são coisas de curto prazo. Coisas de curto prazo. Sabe? Então, geram satisfações muito momentâneas e elas são efêmeras, elas passam rápido. Qual que é o perigo, né? A pessoa passa a ser dependente da recompensa para fazer qualquer coisa. Então, o pai fala assim para o filho, filhão, se você estudar para a prova de matemática, eu vou te dar um PlayStation. Meu pai nunca falou isso. O cara, a pessoa vai estudar, mas não significa que ele vai aprender a gostar de matemática, que ele vai continuar estudando, enfim. Do ponto de vista da teoria, tá? Bonificar, premiar é bem útil no começo das coisas. Começou, uma pessoa está chegando, começando, cara, dá prêmiozinho, tal, ranking, foto, isso ajuda ela. E aí depois você tem que mudar a lógica, mudar a estratégia para fazer ela a não ser dependente dos prêmios. Porque até a própria pessoa vai se encher o saco da bonificação em algum momento. Legal. Meu pai usava essa estratégia. Não é vai estudar que eu vou te dar um PlayStation. Vai estudar, senão eu vou te dar um tapa. Era do medo, não era do desejo. Mas, Thiago, a gente comentou aqui... Você comentou, né? A gente só perguntou, na verdade. Não tô comentando nada. Mas você comentou como que a gente pode fazer para construir bons hábitos ali, né? Pô, você pode usar de algumas estratégias, alguns artifícios para você que naturalmente não tem inclinação para fazer exercício físico, torne aquilo ali prazeroso e você passe a fazer. Mas o que eu posso fazer para tirar os hábitos ruins? O cara que naturalmente já tá ali fazendo um negócio que ele tá na merda, como que ele para tirar aquele trem? Serve para as duas coisas, tá? Para bons e para ruins. A gente precisa entender. Mudar comportamentos não acontece de uma hora para outra. A gente chama isso de saltos qualitativos. Não existem saltos qualitativos. Assim, eu não estou aqui hoje e amanhã eu nunca fiz nada e amanhã eu vou fazer até tudo. Pode ir na academia, mas assim, não vai durar. Então, existem modelos teóricos falando que a gente passa por estágios, né, na mudanças de qualquer comportamento, inclusive para abandonar hábitos ruins. E o primeiro estágio a gente chama de estágio de ou melhor, no primeiro estágio, a pessoa que não faz, ela está no estágio de pré-contemplação. É a pessoa que não quer fazer e tem raiva. O cara que fuma e fala, não tô nem aí, não sei o quê. Vai lá e compra o cigarro e pede para trocar lá, porque tem a imagem do câncer, ele quer, sei lá, outra coisa, porque ele... Sabe aquelas... Não quero a imagem do brocha, me dá do câncer. Isso. Essas coisas. Então, essa pessoa está distante de mudar, né? Sim. Porque ele não contempla a mudança ainda. Ele não entende que é importante. Mas vão ter pessoas que fumam, mas que entendem que parar é importante. Essas pessoas são completamente diferentes do ponto de vista do comportamento, da mudança. Porque uma fuma e não quer parar, a outra fuma, mas quer parar. Isso torna elas muito diferentes. Então, um primeiro passo é a pessoa entender, passar a contemplar.
E como é que a gente passa a contemplar coisas? Estudando, entrando no Instagram, conversando com pessoas, tendo amigos que fazem coisas que você quer fazer. Legal. Você vai entrando na vibe ali e aí você passa a entender. Então você vai se aproximando de uma ideia de que mudar é importante. Então, educar as pessoas é muito importante para tudo. Educar é importante. O que acontece é que educar não coloca a pessoa na metade do caminho para mudar. Entendeu? Entendi. Então, educar é como se fosse assim, é uma fundação, é a base do negócio, é importante. Vai garantir que vai mudar as pessoas? Não. Porque se você perguntar aqui na rua, descer aqui e perguntar se fazer exercício é importante, Todo mundo vai dizer que sim. todo mundo vai falar. Então, ou seja, todo mundo está bem educado, o que é importante fazer. Mas, assim, a mudança, porque 85% das pessoas ali não fazem nada. Mas se não tiver educação, aí mesmo que o negócio vai para... Então, vão existir esses vários estágios, né? Eu falei de 2, do pré-contemplação e contemplação, depois preparação, ação e manutenção, que são estágios em que as pessoas passam para... Não tem jeito. A primeira coisa é entender sobre, né? Entender sobre. Tá bem consciente sobre qualquer coisa. Mas peraí, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do cara que tá fumando mesmo. É um bom exemplo. O cara entendeu que ele precisa parar. Qual que é o próximo passo para ele ali conseguir largar esse hábito ruim? Boa. Então, em tese, né, o que vai acontecer? No caso do cigarro, que é uma dependência química, né? Ele pode procurar ajuda, por exemplo, né? Então, porque daí ele estando consciente, ele passa a aceitar ajuda. Então, a pessoa que não está consciente, ela nem quer ajuda, né? Então, ele já está mais próximo de aceitar uma ajuda, de procurar um tratamento, etc. Ou até mesmo pedir ajuda para alguém, né? Tipo assim, eu quero parar de fumar, pô, me ajuda. Né? Não compra mais, sei lá. E a pessoa passa a tomar pequenas atitudes para mudança. Por exemplo, diminuir a carga tabágica. Então, geralmente, antes de eu parar de fumar radicalmente, Completamente. eu vou diminuir. Em vez de fumar 5 por dia, fumar 4. Vou diminuir a carga tabágica. E aí ele começa, então, a dar os primeiros passos para essa mudança. Já existem estudos mostrando que a pessoa que para radicalmente, não quero mais, não. A exceção, tem muita gente que tu relata, que a gente ouve, parei de fumar e nunca mais. Mas a regra não é essa. A regra é, dá um tempo, a pessoa vai voltar, porque ela não passou. E o pior, quando ela volta tipo assim, ela anda 10 casas para trás. Ela anda 10 casas para trás. Volta pior ainda, como forma de compensar aquele tempo que, em tese, ela perdeu por ter adotado algum comportamento. Isso acontece com pessoas que decidem, de uma hora para outra, parar de comer carne, ou ir para o exercício, qualquer coisa, né? Essas mudanças radicais, geralmente, não tem bons resultados. Por isso que, às vezes, aquelas estratégias assim do desafio 30 dias focado, acordando 5 horas da manhã, não sei o quê, às vezes não ajuda, porque a pessoa até consegue persistir. Diferente da criança, né? A gente vai, adulto, né? Tolo. Se obriga na coisa ali. Tu vai. Acabou, deu o 31º dia. Deu glória a Deus, tchau. Vou acordar às 10. Vai falar, agora que eu posso escolher, quer saber? Que se dane, odeio esse negócio, não quero mais saber desse negócio. Então, tentar uma forma mais equilibrada é melhor para o comportamento humano, para a saúde e para a performance. Legal. Bom, fico tranquilo porque fiz uma live esses dias, eu recomendei justamente isso. A menina estava perguntando como que ela poderia começar a estudar, que ela tem muita dificuldade de criar o hábito para ela estudar, é difícil. Ela falou assim, pô, eu acho difícil estudar online, eu acho que não vou ter disciplina. Eu falei, cara, não muda a rotina do dia pra noite, porque o que eu vejo a galera que vai pra academia. O cara, ele quer passar a fazer exercício físico, aí do dia pra noite ele quer beber 3 litros de água, entrar numa dieta restritiva, saudável ali e fazer academia ainda. Eu falei, o cara, ele faz por 2 dias e para. Começa devagar. Se você sabe que você tem dificuldade, pô, estuda então 20 minutos hoje, aí amanhã tem que estudar 25 e vai indo aos poucos até você ir criando o ritmo da coisa ali. Boa. Bom saber que eu não estava errado, cara. Boa. Você nunca tá errado, cara. Obrigado. Alguma outra pergunta? Cara, eu acho que para esse primeiro papo aí, esse é primeiro que deve vir outros por aí, a gente já deixa um pouquinho... Estamos bem unidos. Já temos
suficiente, armamento suficiente para começar os estudos já, né? Sim. Bom que a gente nem perguntou como é que foram as histórias dele na Espanha e na Inglaterra. É, Vai tem- ficar pro próximo tem episódio. boas, tem boas. Vai ficar. Tem boas histórias. Legal, Tom. Tem boas histórias. Thiago, muito obrigado por aceitar o convite. Mas foi mais uma convocação, né? Sejamos Foi sinceros convocação, também. Não foi bem um convite, assim. Tipo, uma convocação, ele teve que vir. Exato. Para deixar uma mensagem final pro pessoal, nos seus anos de estudo aí, você fala, pô, isso daqui tem poder de fato fazer uma grande diferença na vida, ou pelo menos uma pequena diferença a curto prazo, mas uma grande diferença no longo prazo. Pode ser duas? Pode. Primeira, Hoje 10 colheres de chá hoje. primeira é fazer algum tipo de exercício, cara. Ter uma vida ativa. Muda tudo. Não, de novo, não precisa ser essencialmente musculação e tal, mas ter uma vida ativa. Seja uma caminhada, muda tudo. Muda tudo na vida. Tudo mesmo. E segundo é não desistir, né? Assim, se isso for um projeto de vida mesmo, né? Se faz parte das intenções e tal. O que não é agora, mas que passe a ser, né? Entender. Não desistir que dá tudo certo, o negócio é entrar na boca do funil ali, que as laranjinhas vão se assentando e daqui a pouco os nossos momentos chegam. Seja a senhorinha do aeroporto. A senhora do aeroporto, persistente. Não pode fazer fila. Pessoal, esse daí foi mais um 01cast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha esse episódio com um amigo. Curte aqui. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Comenta aqui também, se estiver vendo pelo YouTube, o que você gostaria de perguntar pro professor Thiago. Porque a gente tem várias oportunidades de perguntar, já que ele faz parte da nossa equipe. Pode comentar também quem você quer que a gente traga aqui no 01cast. Acho que é isso, né? Segue a gente nas redes sociais. A gente tá sempre avisando qual que é o próximo episódio, soltando os cortes lá. E é isso. Valeu. Valeu, galera. Tchau.